Então, vamos lá, vamos continuar nosso problema. Agora, olha só, a gente tem aqui a função objetivo, as restrições, e a gente precisa traçar elas no gráfico, tá? A primeira forma de resolver vai ser o método gráfico. Então, para isso, a gente precisa pegar as restrições. Então, primeiro, a gente tem a restrição 1, que é essa que eu tô colocando em roxo, tá bom? Então, na restrição 1, eu tenho que ela é expressa por 2x1 mais x2 menor ou igual a 30. E eu preciso descobrir a reta que caracteriza essa restrição. Então, eu faço assim, ó. Primeiro, como aqui tem x1 e x2 na restrição, eu considero x1 igual a 0. Quando x1 é igual a 0, fica 2 vezes x1, que é 0, mais x2 menor ou igual a 30, x2 menor ou igual a 30. Então, nesse momento, a gente tem esse ponto aqui, ó. x1 valendo 0, que é a ordem importante, tá? x1 valendo 0. E o x2, ele vale 30. E ainda a gente tem o seguinte, a gente tem que o x2 pode valer 0 também. Quando o x2 vale 0, a gente substitui nessa restrição o x2 valendo 0. Então, fica 2 vezes o x1 mais o x2, que vale 0, menor ou igual a 30. Então, fica 2x1 menor ou igual a 30, x1 menor ou igual a 15. A gente vai ter esse ponto aqui, 15, 0. A gente vai lá no gráfico e traça esses dois pontos, ó. x1 valendo 0. Vou pegar meu gráfico aqui. Quando x1 vale 0, x2 vale 30. E quando x1 vale 15, x2 meu vale 0, tá? E aí, eu tenho esse ponto, essa reta, ligo aqui as coordenadas 0, 30 e 15, 0. Como aqui, olhem só, a restrição é minha do tipo menor ou igual, toda a parte abaixo dessa reta satisfaz essa restrição. Então, a primeira restrição é caracterizada aqui no gráfico por essa área que está aqui em roxo. Tudo bem? Agora eu preciso construir a segunda restrição, que eu vou colocar ela em vermelho. Essa segunda restrição é x2 menor ou igual a 20. Então, eu vou no gráfico, olha aqui em x2, ó, no eixo de x2. Aqui seria o ponto 20, tá? Em que x2 vale 20, aqui ele tá valendo 30. Foi da restrição anterior, nossa. Aqui o x1 valia 15, que foi da restrição anterior também. Quando o x2 é menor ou igual a 20, a gente não tem restrição aqui para o x1. Então, a gente vai lá no gráfico e marca toda a área em que x2 menor ou igual a 20. Então, a área que x2 menor ou igual a 20. Toda a área abaixo dessa reta. Então, a gente aqui não tem limites para a área que satisfaz essa segunda restrição em termos de x2. x2 poderia, em termos de x1, desculpa. x1 poderia assumir qualquer valor e x2 seria qualquer valor. Por exemplo, o 0 satisfaria, 1 satisfaria até 20, incluindo 20. E aí, o próximo passo é descobrir os pontos em que as duas restrições são satisfeitas. Se a gente tivesse 3 restrições, 4 restrições, todas elas deveriam ser satisfeitas. Como a gente só tem 2, a gente procura no gráfico quais são essas áreas que satisfazem as duas restrições. E a gente pega nos pontos extremos do gráfico essas áreas. Essas áreas em que a propriedade é satisfeita. Olhem só. Aqui, esse ponto é um ponto extremo. Então, a restrição minha é satisfeita. Então, eu vou avaliar esse ponto. Vou chamar ele de P1. Aqui, as duas restrições também são satisfeitas. Ó, o vermelhinho e o roxo são satisfeitos. Então, eu vou colocar P2. Esse é o meu ponto P2.
Aqui, olha só, se eu tentasse colocar um ponto aqui, por exemplo, a gente vê que a restrição 1 não é satisfeita, então não é uma região válida para o meu problema. Esse ponto aqui, ó, esse ponto satisfaz todas as restrições. E esse último ponto é um ponto extremo, certo? E a gente avalia ele também. Por que que a gente não avalia, por exemplo, um ponto aqui dentro dessa área? Um ponto aqui, por exemplo, por que a gente não avalia? Porque é garantido que somente avaliar esses pontos dos extremos, que nem a gente marcou aqui, o P1, P2, P3, P4, já é suficiente, porque esses pontos há garantia de ter uma solução ótima para o meu problema. E agora, eu preciso descobrir as coordenadas de P1, P2, P3, P4, para poder, em seguida, substituir na função objetivo, tá? Então, vamos lá, vamos descobrir qual é a coordenada de P1, P2, P3, P4 nesse problema. Continuando nossa resolução, a gente precisa descobrir essas coordenadas. Então, P1, olhem só, a coordenada de P1. A gente sabe que aqui, ó, em relação a x1, o valor de x1 é 0, porque não tem deslocamento no eixo de x1 para o ponto P1. E a coordenada de x2, a coordenada de x2 vai ser 20. Então, P1 tem as seguintes coordenadas. Para x1 a gente tem que é 0 e para x2 a gente tem que é 20. Aí a gente tem um segundo ponto, o ponto P2. O ponto P2, olhem só, qual que é o valor associado aqui a x2? Olhem aqui que tem um deslocamento no eixo de x1 e no eixo de x2. Então, a gente sabe que, olha, olhando aqui para x2, o ponto P2... Observem aqui, ó, para P2, a coordenada de x2 aqui é 20. Pelo deslocamento aqui no eixo de x2. E o valor de x1? Bom, o valor de x1 eu ainda não sei. Mas observem que a gente tem um cruzamento aqui da restrição 1 com a restrição 2. A restrição minha 1 é 2x1 mais x2. Nesse ponto aqui, em que as retas se cruzam, o sinal aqui não é menor ou igual, é exatamente igual. Igual a 30. Como eu sei aqui que o x2 vale 20, eu posso fazer a substituição, ó, 2x1 mais x2, que é 20, igual a 30. Então, 2x1 igual a 30 menos 20, 2x1 igual a 10, x1 igual a 5. Então, eu descobri aqui, ó, o próximo ponto meu, x1 vale 5 e o x2 vale 20. Tá? Então, a gente tem esse segundo ponto. A gente tem também um P3. O P3 aqui, ó, observem a coordenada dele. A coordenada dele de x1 é 15. E qual é o deslocamento dele no eixo de x2? Não tem deslocamento, ó, ele não tá subindo aqui no eixo de x2. Então, a coordenada dele vai ser, para x1, 15. E para x2, não tem deslocamento, vai ser 0. E esse ponto P4, olha, P4 não tem deslocamento nem de x1 nem de x2. Então, as coordenadas são 0 e 0. Para finalizar nosso problema, a gente tem 4 pontos. E a gente precisa encontrar o ponto de maior lucro para o meu problema. Maior lucro por quê? Por conta da função objetiva aqui, que é maximizar o z expresso por 2x1 mais 4x2. Certo? A gente já tinha definido qual que ia ser a descrição matemática para o nosso problema. Então, agora a gente substitui esses pontos P1, P2, P3, P4 na função objetiva. Então, substituindo na função objetivo, então vamos substituir P1. P1, os pontos de P1 são 0 e 20, então vai ficar Z é igual a 2 vezes, olha só, o P1 meu, o valor de x1 é 0, mais 4 vezes o x2, x2 meu vale 20.
Então, qual que vai ser meu lucro? 2 vezes 0, 0, mais 4 vezes 20, 80. Então, essa primeira solução me daria um lucro de R$80. O ponto P2. P2 tem um lucro aqui que é expresso por 2 vezes o x1. X1 meu vale 5. Mais 4 vezes o x2, que é 20. Então, eu tenho aqui 2 vezes 5, 10, mais 4 vezes 20, 80. Então, ao todo, eu teria um lucro aqui de R$90. O P3 meu tem as coordenadas 15 e 0. Então, o lucro meu vai ser 2 vezes o x1, que é 15, mais 4 vezes x2, que é 0. 2 vezes o 15 dá 30. Então, meu lucro para essa solução daria 30. E o P4? O P4 meu dá o seguinte lucro. O lucro é expresso por 2 vezes o x1. P4 meu, o x1 vale 0. 2 vezes 0 mais 4 vezes o x2. X2 meu também vale 0. Então, o lucro aqui seria 0. Minha função objetiva, olha só, o que que é? Maximização. Em qual das soluções eu tenho maior lucro? O lucro máximo. Eu tenho maior lucro quando eu falo em R$90 aqui, ó. Então, qual que seria a melhor solução? Vender 5 unidades aqui, ó. 5 unidades de x1, que seriam os ovos brancos. Logo, o esquema que me permite maior lucro é a venda de 5 unidades de x1 e 20 aqui unidades de x2. Então, relembrando, x1 meu eram os ovos brancos e x2 eram os ovos de chocolate ao leite. Qual que vai ser o meu lucro nesse final do modelo? Logo, nesse esquema, há um lucro de R$90. E aí eu resolvi esse problema usando o método gráfico. O método gráfico ele é bastante utilizado, bastante indicado quando a gente tem duas variáveis, porque observem que para cada variável do problema a gente traça um eixo no gráfico. Então, quando a gente tem 3, 4, 5 variáveis, fica mais difícil de determinar esse gráfico. E aí, quando a gente tem mais variáveis para o problema, é indicado o uso do simplex. O simplex é um esquema geral de resolução de problemas de modelagem matemática, e a gente encontra esses valores associados, tanto a x1 quanto a x2. Quando a gente emprega o método gráfico e emprega o simplex, se a gente consegue aplicar algum dos dois métodos, os dois métodos de forma simultânea, a gente tem que obter a mesma solução, tudo bem? Mas, em alguns casos, fica mais fácil utilizar o simplex por ele ser um método genérico. Então, já no próximo vídeo eu vou ensinar para vocês como resolver esse mesmo problema usando o simplex. Até mais!